Alô, galera de cowboy, alô, galera de peão. Finalmente começamos nossa primeira aula de direito constitucional, tá bom? Como vocês bem sabem, eu sou bem chato com a parte de história em relação ao direito, porque é bom vocês entenderem o contexto da época e como que as poucas coisas que foram acontecendo, ou melhor, as muitas coisas que aconteceram influenciaram e influenciam até hoje no direito moderno, entende? Então vamos lá. A primeira Constituição é chamada de Magna Carta de João Sem Terra. Mateus, por que Magna Carta? Eu expliquei na primeira aula e explico novamente, não é um problema. Magna vem de magnum, que em latim significa grande, e carta vem de epístola, então fica magnum epistola, certo? Ou seja, de grande carta em latim. Mas por que grande carta? Contexto da época. João Sem Terra é o irmão de Ricardo Coração de Leão, que foi morto na Terceira Cruzada. Beleza. E o seu sucessor foi João Sem Terra. Porque ele não errou nenhuma propriedade do seu pai. E como Ricardo Coração de Leão não tinha um sucessor direto, foi passado para o próximo na linha de sucessão. Basicamente aquela história de sucessões, etc. da Inglaterra. Gente, vamos lá. Por que foi criada a Constituição? Vamos adiantar um pouco os passos. Quando isso aconteceu, foi no finalzinho dos anos do século XII, tá? No finalzinho do século XII, começo do século XIII, certo? Então, pouco antes da virada do século, João Sem Terra assume o Império da Inglaterra. E então, ele toma péssimas decisões. Eu já cansei de falar mal dele e não vou falar mais mal dele porque senão eu me empolgo, tá bom? Gente, o que acontece? Ele começa a cobrar pesadas tributos dos seus nobres, dos seus camponeses e de todos os seus súditos, ou seja, todos aqueles que não a família imperial eram cobrados pesadas taxas. Então, taxa sobre rebanho, taxa sobre grãos, taxa sobre comida, taxa sobre tudo. Ouro, tudo tinha uma taxa sobre. Beleza? É o princípio também do que nós vemos de direito tributário também. Não só o princípio do direito constitucional, mas também o começo do direito tributário. Que, claro, todos os direitos emanam da Constituição, tá bom? Então é a Constituição que dará norte ou dará a base para o direito civil, penal, tributário, processual, penal, civil, penal militar, processual, penal militar, trabalhista, todas as leis adjacentes, todas as leis complementares, todos os decretos, portarias, tudo emana da Constituição. Vamos lá. O que aconteceu? João Sem Terra não tinha muita noção do que estava fazendo. Foi um péssimo imperador. Em 1214, 1213, ele falha na sua última tentativa de tomar as terras tomadas pelos franceses. Nessa daí, ele volta para a Inglaterra cobrando mais impostos para pagar seu exército muito caro. Que era muito caro manter um exército, e até hoje é. Só que naquela época era mais caro ainda, porque você tinha que pegar um cidadão jovem de 16, 14 anos e treiná-lo por décadas para que ele se tornasse um cavaleiro forte, tá bom? Para mesmo que ele fosse o mais básico da infantaria, para que seu exército não fosse um bando de camponeses, ele teria que treinar por anos e anos. Beleza, então é alimentação, é comida, moradia, é tudo, e isso gera um gasto muito grande até os dias de hoje. Só que hoje em dia é muito mais fácil. Com 1 ano, 2 anos, você consegue ensinar uma pessoa
atirar com um fuzil. Naquela época era manusear uma espada e noções de formação e etc. Né? Numa época que não existia fácil acesso à comunicação, a estudos, etc. Quase ninguém sabia ler. Então era bem complicado. Beleza? Então vamos lá. Ele vai lá, volta para Inglaterra, cobrando pesadas taxas. Os barões nobres da época se unem e falam: não pagaremos e entraremos em guerra. Eles entram em guerra com o imperador. Nenhum deles ganha. Basicamente eles ficam no empate, para dizer assim. João sem terra pagando muito caro nos seus soldados e os barões perdendo muitos dos seus soldados, porque os soldados do João sem terra, mesmo que ele tivesse perdido as guerras, as batalhas que ele travou contra a França, eles ainda eram soldados treinados por anos e anos. Os dos barões também, mas há uma certa diferença, né? A quantidade de dinheiro e investimento em cada exército era muito diferente. Mesmo que ele guerreasse contra todos os 25 de uma vez, cada barão teria 50, 60, 70 no máximo no seu exército, enquanto ele teria tipo 400, 500 que foram treinados como 500. Então era muito mais fácil. Claro que esses números são apenas palpites, tá bom? Não são números que refletem a realidade. Podem ser muito mais, podem ser muito menos. Eu não sei, eu nunca pesquisei sobre isso. Mas vamos lá. Eles vão lá, ficam no empate e decidem entrar em um acordo. Este acordo, o que resulta dele é a Magna Carta. Por que carta? É porque é tido como uma carta. Quando nós pegamos aqui o... Deixa eu dar uma lida porque eu não lembro. João, pela graça de Deus, rei da Inglaterra, senhor da Irlanda, duque da Normandia e da Aquitânia, e conde, etc. Fala tudo sobre. Eles assinam uma carta. Esta carta garante diversos direitos para os nobres e garante direitos para o povo, mas apenas 12 realmente vão para o povo. Os outros 65 artigos são 65, como vocês podem ver no vídeo. Na verdade, são 63, perdão. 63 artigos são apenas 12 para o povo. Os outros 51 são para os nobres, para a igreja, etc. Vamos lá. Artigo 1º. Ele garante à igreja católica, apostólica, romana, basicamente, o Vaticano que nós conhecemos hoje, mas na época, Estado Papal, eles confirmam o princípio de uma laicidade, onde o imperador não tem nada a ver com a igreja e vice-versa. Então, o imperador não pode interferir na igreja, e a igreja não poderá interferir nos papéis do imperador, mas a igreja terá todos os seus direitos, liberdades, obrigações e deveres e tal. Enquanto o imperador não poderá, nem os netos, nenhum dos sucessores deles poderão interferir nas ações da igreja. Beleza? Aí depois temos alguns direitos e tal aqui. Se vocês quiserem, eu dou uma lida para vocês, mas eu não acho que tenha necessidade. Eu vou falar apenas os mais importantes para que vocês se lembrem. E se eu não me engano está aqui. Não tá. Que saco, eu jurava que eu tinha separado. Mas basicamente eles separam deixa eu digitar aqui. Tava no caps. Vamos lá. Nós temos o princípio do que é o princípio da legalidade do direito constitucional. Mateus, legalidade quer dizer que nada será feito contra um cidadão que não esteja em lei. Ou seja, se tiver uma lei que proíba, que permita, que obrigue a pagar, que obriga a não fazer, que obriga a dar, beleza, o cidadão será obrigado a fazê-lo.
pois ele concordou tacitamente com a Constituição. Depois a gente comenta sobre isso. A instituição do habeas corpus. Gente, para quem não lembra, para quem nunca estudou o que é um habeas corpus, é para quando nós aqui no Brasil temos uma prisão ilegal, o que não é muito difícil de acontecer, entendeu? É uma prisão que se mantém no Brasil, no momento do direito penal. No Brasil nós temos um prazo de 24 horas para a prisão em flagrante, que pode ser estendido por mais 24 horas desde que o delegado cumpra desde que o delegado veja a necessidade de manter aquele cidadão preso para construir mais provas para fechar o boletim de ocorrência, entregar ao juiz e pedir a prisão preventiva, certo? Passou dessas 48 horas, a prisão se torna ilegal e deve haver o relaxamento da pena. Tem todo um processo que deve ser seguido estritamente como está na lei para que a prisão seja legal. Isso a gente vai falar lá na frente, provavelmente na sexta-feira, quando for falar de direito penal, beleza? Enquanto isso não acontece, vamos falar de direito constitucional, tá bom? Vamos lá. Instituição do habeas corpus, vocês já sabem. Habeas corpus significa livramento. Habeas corpus, corpo. Ou seja, livramento de um corpo. Basicamente, liberdade de um corpo. Se eu não me engano, habeas é livramento. Tem habeas corpus ad judiciando. Tenhas o teu corpo para se metê-lo. Ou seja, é basicamente o que eu disse, só que buscando a liberdade para você evitar a pena. Evitar a pena não, evitar a prisão ilegal, tá bom? Vamos lá. O princípio de presunção de inocência. Presunção de inocência, onde que eu já ouvi isso? Lembra quando você está assistindo a Record, alguma coisa, todos são inocentes, ou alguma coisa sensacionalista, seja um filme, seja alguma coisa, todos são inocentes, desde que se prove o contrário. É isso, é o princípio, é o começo. É lá no artigo 5º. Isso, é no artigo 5º da... Perdão, não no artigo 5º, é o artigo... Caramba, eu deveria ter preparado melhor, gente, me perdão. Mil perdões, me perdoem, na verdade. Olha lá, um homem livre não poderá ser multado por um pequeno delito a não ser em proporção ao grau do mesmo, e por um delito grave será multado de acordo com a gravidade do mesmo, mas jamais tão pesadamente que possa privá-lo de seus meios de vida. Tá, isso não é sobre o princípio da presunção de inocência, mas sim o princípio de que a pena não pode ser punitiva, a pena tem que ser ressocializatória, ou tem que ressocializar o criminoso, a pessoa que cometeu o crime. Ou seja, a pessoa que comete o crime, ela não vai ser punida de forma com que ela não poderá ter uma pena que acabe ou extingua as chances dela de continuar vivendo. Tipo, arranca os 2 braços das pernas e deixa o cara andando. Pô, pelo amor de Deus, isso daí não dá, velho. O cara vai morrer. É mais fácil matar o cara, entendeu? É basicamente. Mas eu não tô conseguindo achar a presunção de inocência. Ok. Tem em inglês, mas é basicamente: nenhum homem livre deverá ter seus direitos e possessões subtraídas, presas, diminuídas, exilado ou deprivado de seu meio de vida de qualquer forma,
nem que nenhuma força se oponha ou se proponha sobre ele, ou que mande outras pessoas para fazê-lo. Ou seja, o imperador não pode punir uma pessoa somente porque ele deu vontade, a menos que seja uma lei, exceto por o julgamento por seus iguais na lei de sua terra. Basicamente, ou seja, você não poderá ser punido por algo que não está na lei ou que não tenha sido julgado. Beleza. Gente, basicamente, o princípio da Constituição, o princípio constitucional, a primeira Constituição que nós temos notícia é um catado de favores aos nobres, benefícios aos nobres, direitos aos nobres e poucas regras que serviam para o nosso povo, entendeu? Bom, eu vou deixar isso daqui livre para vocês. Eu vou mandar todos os arquivos, os sites que eu usei no grupo do Discord, tá bom? Gente, o que nós temos a aprender? Algumas coisas muito importantes vieram da primeira Constituição. O princípio da presunção de inocência, que é quando nós presumimos que todas as pessoas são inocentes até que se prove o contrário, ou seja, até que seja julgado. Hoje em dia nós temos o julgamento de segunda instância desde que ela seja julgado, desde que a pessoa seja julgada culpada e tenha o trânsito em julgado. O que é trânsito em julgado? É quando não cabe mais recursos para aquele processo, seja penal, direito, civil, trabalhista, o que for. Trânsito em julgado quer dizer que a última decisão dada sobre aquele processo é a que conta. Ou seja, chegou no desembargador, o desembargador condenou o cara à prisão por 20 anos, transitou em julgado, não tem mais o que fazer. Cara, ele vai ser preso, ele vai ter que cumprir a prisão. Ele vai cumprir os 20 anos de ponta a ponta? Não, porque tem outras coisas que não serão discutidas agora. Beleza. Gente, se não me falha a memória, a Magna Carta... Perdão, vou ter que dar uma bocejada aqui. Velho, é difícil. Eu cheguei às 10h30 já tá com sono. Mas, nossa, deixa eu ver, tá gravando? Ufa. Bom, o que nós temos? Presunção de inocência, o princípio do habeas corpus. Vamos lá de novo. E para haver pagamento de impostos, deverá haver uma prévia representação. O que é representação? É a mesma coisa, o princípio da legalidade. Tem que estar em lei, entendeu? Uma coisa, a Carta Magna dessa época é usada como... Ai, caramba, eu esqueci. Eu tô bocejando. Alguns artigos dessa Constituição são tratados hoje em dia como cláusulas pétreas. O que é cláusulas pétreas? São cláusulas, são artigos, são incisos, são parágrafos que são pétreas. O que significa ser pétreo no direito constitucional, Matheus? Quer dizer que ele é imutável, ele não pode ser editado, ele não pode ser alterado, e o texto de sua lei é o que conta, certo? Então, o que o pessoal hoje em dia faz? Exatamente, o pessoal reinterpreta o que está escrito lá. Quando chegarmos na Constituição Brasileira de 1988, do século XX, nós veremos que essa Constituição... Perdão, gente, tô bocejando muito. Mas nós veremos que essa Constituição ela tem diversas cláusulas pétreas, ela tem muito artigo, ela é muito maçante de ler.
uma porcaria, tá bom? Não sou eu que tô falando, tá? Muitos constitucionalistas renomados detestam a Constituição brasileira porque ela parece uma aberração. Ela parece um catado de várias ideias e nenhuma ideia no final das contas. Beleza? Vamos lá, Matheus. Por que não somos obrigados a seguir a Constituição brasileira? Momento história. Desde que o mundo é mundo, pessoas com mais poder se sobrepõem aos mais fracos e mandam neles. Seja por manipulação, seja por força. Beleza? Então, como surgiu primeiro os estados? Um grupo de bandidos ou um grupo de pessoas tomaram as posses das outras e falaram: nós protegeremos vocês de outros caras maus. Vocês vão pagar pra gente, a gente cuida de vocês. Beleza? Ah, beleza. Isso começou com as tribos, etc. Com as tribos mais fortes, depois evoluiu pra chegar no império e nas nações que nós temos hoje. Tá bom? Basicamente é isso. Essa é a história de qualquer estado onde pessoas fracas foram dominadas por um povo mais forte. E assim, a história da humanidade. Infelizmente, felizmente. E as pessoas fortes que mandam na sociedade. Sempre foi assim e sempre irá ser. Beleza, mas por que nós temos que obedecer? Pressupõe-se que se você nasce no seu país, seja ele qual for, você aceita tacitamente. O que é tácito? Você aceita sem precisar, tipo, eu aceito a Constituição. Não, tipo, tácito é basicamente quem cala consente, entende? Basicamente isso, tá bom? Então é isso. Todas as pessoas são obrigadas no Brasil e no mundo a obedecer às vossas constituições. Bom, eu adoraria falar mais sobre isso, mas amanhã, ou melhor, na próxima aula de Direito Constitucional, quando eu for falar sobre Direito Constitucional, eu falarei sobre... Exatamente. Vou começar já falando de como se forma uma Constituição, como foram formadas as Constituições brasileiras, mas eu vou dar uma rápida pincelada para já introduzir a última Constituição que nós temos, de 1988, que é considerada a Constituição Cidadã, porque é a primeira Constituição depois do regime militar. Beleza, gente? Eu espero que a aula tenha sido proveitosa. Eu tentei falar o mais breve possível, dei alguns exemplos. Não vou me estender muito porque não tem pra quê, certo? Ainda assim, é uma matéria de caráter introdutório, não tem muito valor prático, mas vocês estão aprendendo o que temos. Direitos que até hoje nós temos, que viraram cláusulas pétreas, que não poderão ser mudados, mutáveis, etc. E já existiam em 1215. Entende? Então, muita coisa do passado influencia muito na sociedade que nós temos hoje, seja a Revolução Francesa, seja em 1215, seja com as ações que Carlos Magno tomou quando ele fundou o Sacro Império Romano-Germânico. Entende? Então muita coisa do passado influi no presente. Beleza, gente? É um prazer conversar com vocês. Quaisquer dúvidas, falem comigo, tirem dúvidas comigo. Eu estou o dia inteiro trabalhando, mas à noite estou livre para conversar. A Laila, a Gesiane, sempre que tem alguma dúvida, alguma coisa para perguntar, perguntam para mim, então fiquem livres, fiquem à vontade para me perguntar qualquer coisa. E claro, Gesiane, essa primeira aula de Direito Constitucional eu tentei fazê-la o mais breve possível, e amanhã, ou melhor, semana que vem, quando falaremos sobre Direito Constitucional novamente, eu espero que você goste um pouquinho mais da aula. Tá bom, gente? Muito obrigado pela atenção e uma ótima noite. Um beijo e tchau. Fiquem com Deus.